Luana. Tararara. Prontinho. Já convidei a convidada. Olá! Ei! Tudo bem? Boa Ah, noite! Boa noite a Altura para falou que tá todo pintando a mundo! casa de feriado. E aí, Lu, como é que tá esse feriado? De Ai, feriado? comendo, né? Me divertindo em casa com as crianças. Tá todo mundo em casa, né? Feriado que não dá para sair, feriado que tem que ficar em casa. Aquele desafio. Mas vamos lá, Lu, para quem não te conhece, se apresente pra gente bater um papo aí sobre filhos. Ah, eu sou Luana Ganzert, eu sou psicóloga, sou coach, sou especialista emocional. E é uma honra para mim, muito mesmo, muita honra estar aqui. A hora que eu recebi seu convite, fiquei muito feliz. Falei, ai, que delícia! Vamos bater um papo legal sobre algo que eu gosto de falar muito, particularmente, né? Meu público, por muito tempo, na experiência clínica, foi pais, orientação para pais. E isso sempre me motivou e me incentivava a sempre buscar melhorar o meu relacionamento com os meus filhos e sempre estudar formas e possibilidades de fazer coisas diferentes com eles também. Porque criança, de certa forma, eles se saturam muito fácil com muita coisa, né? Então, eu acabei que indo muito tempo por esse ramo. Até descobri uma outra paixão. Não é que eu deixei de amar o relacionamento com filhos, mas descobri uma outra paixão, que é o desenvolvimento pessoal. De certa forma, uma coisa anda paralela à outra. Mas ainda assim tenho muitos e muitas pessoas que atendo como orientando, né? Pais e pessoas que me procuram para orientar as diversas formas de relacionamento com seus filhos. Que É é um isso. desafio aí, né? Você, quando nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe, né? E é diferente também para nós, né? Eu, como tenho duas crianças e um adolescente, aqui alguém grita, era essa criança. Essa colocação deles é muito engraçado, assim. Aqui, a diferença de idade é pouca, mas é um desafio extremo, porque são três personalidades totalmente diferentes. Sim. Já é um desafio ter dois. Três, eu acho que é um desafio duas vezes maior. Assim, as crianças, elas são, de certa forma, muito singulares. Elas são diferentes. Desde pequeno, você pode ter observado. Já começa pela gestação, né? Uma gestação é completamente diferente da outra. Nenhuma você vai passar pelas mesmas situações, pelas mesmas coisas. E a personalidade também. E mesmo que sejam gêmeos, vamos pensar assim. Duas crianças que sejam gêmeas. Ou dois filhos, porque quando a gente fala de relacionamento pais e filhos, quando você cresce, você continua sendo filho. E a gente tem que pensar também nesse relacionamento adulto. Mas o pai, de alguma forma, quando o filho é gêmeo, os dois filhos são gêmeos, vai pensar e vai entender a singularidade de cada um. É muito engraçado. Eu convivo com várias pessoas que são gêmeas. E eu não consigo identificar. Mas a mãe geralmente sabe quem é quem. Sabe? Por quê? Característico, né? É muito característico do ser humano. Então, cada um tem a sua individualidade. E o pai precisa aprender a lidar com isso. Dizem que nós temos o sexto sentido, né? Mãe tem sétimo, oitavo, nono, Ai, décimo. E era muito engraçado que o Pablo ele me pergunta muito, ai, como é que você sabe? Tipo, né? É, fecha a janela, vai chover. Nossa, mãe, tá mó sol, não vai chover, dá meia hora. Como? Como que a senhora sabe? Tem coisas que não dá para explicar, tem outras que dá para explicar e tem como melhorar. exato. E É aí, mesmo. nessa sua trajetória de pais e filhos, como é que é? O atendimento na hipnoterapia, quando chega criança, a gente propõe que seja feito a terapia, o tratamento com o filho e com os pais, inseparados. E aí, como agora você está, né, mais
tinha, né, os pais e filhos, agora, né, inteligência emocional, indo mais para esse outro lado, mas abrangendo sempre o convívio, né, que a nossa base é relacionamento, a gente sempre vai se relacionar a vida inteira. E aí, o que Exato. que você pode... Eu não descartei a ideia dos pais e filhos. Eu sempre acho que é um projeto que eu vou continuar. Eu acho que meu fim sempre vai ser com pais e filhos, mas o que eu percebo muitas vezes é que muitos pais, quando se tornam pais, esquecem que também já foram filhos. E aqui possivelmente deva ter pessoas que são filhas e o relacionamento é o mesmo, a via de mão dupla. Então, se não sou pai, se não sou mãe, eu sou filho. Eu tenho um pai e uma mãe. Então, essa comunicação, ela é a base para qualquer outra coisa na nossa vida. O nosso relacionamento com os nossos pais, eles são fonte da nossa comunicação externa. Então, o meu mundo, ele vai acontecer fora de mim quando eu realmente me conecto com a minha comunicação interna, que tem a ver com a primeira base, que são dos meus pais. Né? Isso é inteligência emocional pura, né? É o seu berço, né? Por mais que você se diferencie, o engraçado é que assim, né? A gente... Uma coisa até que acontece com a gente, né? Quando é mais novo, você é meio porra louca, né? Você dirige rápido, né? Você, né, corre um pouquinho, mas depois que você tem filho, mas dá um cagaço. É muito engraçado que é tão automático, né? Fala, não, reduz a velocidade aí, vai mais devagar, ó, o exemplo. E, tipo, eu sou novinha, né? Então, tipo, faz pouco tempo isso. Só que, nossa, como muda a percepção de, tipo, eu vou me jogar de cabeça nisso e tal. Só que, não, eu tenho filho agora, eu tenho uma responsabilidade a mais, né? Então, algumas pessoas têm isso de automático e outras não, mas tá tudo tranquilo. É engraçado a gente falar sobre isso, porque ser mãe, ser pai, quando a gente se torna, né? Não é algo que a gente aprendeu, não vem um manual de instruções. É um desenvolvimento. E é um passo a passo. Então a gente vai aprendendo conforme a gente vai ganhando experiências. Quanto mais eu me jogo de cabeça nessa relação que eu vou ter com o meu filho, mais eu vou aprendendo coisas sobre a vida e também vou amadurecendo. Igual você falou, a gente parece que desperta um sexto, sétimo, oitavo, nono sentido aí, quando a gente se torna mãe. Ainda é diferente do homem. A mulher, ela engravidou, ela já começa a ter a percepção de que ela é geradora de um ser. Ela está gerando alguém. E olha que coisa linda isso, né? Então, assim, a mulher, ela já começa a transformação a partir desse momento. O homem, não. O homem, ele precisa esperar a criança nascer para ele cair a ficha. Para ele ter e entrar nesse jogo e entender que, opa, peraí, eu tenho um filho e Sou agora pai eu tenho que agora. cuidar. Exatamente. Então, eu acredito muito que é desenvolvido. Esse instinto maternal, que a gente costuma dizer, ele é desenvolvido total. E é claro que tem mulheres que não vão desenvolver isso. Por que não vão desenvolver? Porque talvez elas estejam desconectadas com elas. Quantas gravidez não acontecem sem que a gente não planeje, né? Sem um planejamento, sem que a gente realmente queira. Enfim. E aí vai muito da aceitação, vai muito dessa conexão interna. E eu me torno a mãe que eu tive. Querendo ou não querendo, eu sou rastros de quem eu tive. Então, se eu Por tive uma mãe mais que presente, diga, né? Não quero ser igual, que acaba assim, porque a gente aprende a ser mãe, e aí o filho também aprende a ser filho, e o seu filho, quando se tornar pai e mãe, ele vai ser o pai e mãe baseado no que você foi para ele. com certeza. E o mais engraçado disso, Sandra, é que assim, sem o filho saber, porque o filho não estava com você quando você era criança. Vou dizer uma coisa que aconteceu esses dias que eu achei. Você conhece o Vitor, a figura que ele é, né? E aí, de repente, ele fez uma arte, eu não sei o que aconteceu, e eu chamei a atenção dele. E disse pra ele que era muito feio o que ele tinha feito. O que ele fez? O jeitinho que o Renê fazia. E eu não lembro do Renê, mas o Renê viu que era. Ele foi, emburrou no canto, ficou de bracinho cruzado, sentado quietinho, emburrado, como se eu tivesse feito uma coisa errada pra ele. Aí eu falei, cadê o Vitor? O Renê falou assim, cadê o Vitor? Eu falei, deve estar por aí. A gente foi procurar, a gente estava na construção.
A gente foi procurar, ele tava sentadinho, esperando a gente chegar, esperando a gente fazer as coisas, e ele tava lá emburrado. Aí o Renê conversou com ele, daqui a pouco passou a emburradeza dele e voltou a correr. Aí eu falei pra ele, o que aconteceu? O Renê falou, ele tá igualzinho eu tava. Quando minha mãe chamava atenção, eu fazia... E olha a conexão. Porque nós somos seres energéticos e ele é transferido de alguma forma. A gente reage Tenho, como. eu tenho uma parecida com essa. Eu saí com a minha mãe e a gente foi resolver alguma coisa, encontrei ela no shopping, aí eu ficava, mãe, 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 mãe. Fiz assim. E aí eu cheguei em casa no mesmo dia, o meu filho fez a mesma coisa comigo. Idêntico. Idêntico. Eu fiquei assim, ó, pum. Mas ele não tava lá, ele não viu. Então é uma ligação invisível assim muito engraçada. Assim, tem uma base científica para dizer isso. Mas isso tudo é um viés emocional. Ou seja, nós, seres humanos, nós herdamos algumas características. Existem algumas específicas. A primeira delas, e não existe uma ordem, mas eu vou dizer para você nessa ordem. A primeira delas é a característica física, que é a mais comum. Ou seja, eu herdo, quando eu estou gestando, meu filho vai nascer com características muito próximas a mim. Aquela história assim, é filho do porteiro porque não tem nada de mim. Não, a gente tem que pensar até a quinta geração. Então, assim, não tem. Ah, meu filho tem o olho azul e ninguém na minha família tem. Começa a observar até a quinta geração, ele pode ter dado alguma característica de lá. Então, olha quanta gente, né, para herdar. A outra característica é a característica biológica. É uma das características que a gente menos dá atenção. Mas é uma característica muito importante. Todas as crianças carregam a base genética biológica, que é o quê? Eu tive colesterol. Então, cuida, porque pode desenvolver. A chance, a probabilidade é maior. Alguém teve câncer na família. Lembrando que é até a quinta geração. Então, às vezes acontecem coisas na nossa vida, aparecem doenças que às vezes a gente não sabe. É alguém que não come doce, mas teve diabetes. A Júlia tá dando risada porque ela sabe disso. Teve diabetes. O que aconteceu? Vê lá se o bisavô não teve, se o tataravô não teve. Com toda certeza, essa característica veio para a vida dela. E a última característica, e não menos importante, é a característica emocional. Ou seja, a criança que eu fui, meu filho vai se tornar. Ele vai trazer. Então, os pais que reclamam dos filhos que não gostam de estudar, não gostam de fazer tarefa, observa lá na infância se você gostava de fazer tarefa. Como que era o teu comportamento com a sua mãe lá atrás? Como que você fazia na hora de fazer? Eu gostava de estudar. Presta bem atenção se exatamente todo momento você gostava de fazer, ou só fazia o que você queria. Então, quando a gente começa a observar isso, a gente já entende por que é que o filho é desse jeito. Aqui a base, né, o nosso entendimento, nós somos programados, né, pelos nossos pais, primeiramente, ou os cuidadores, né, quem não foi criado por pai e mãe, às vezes é um tio, uma avó, então tem essa já programação, né? E o emocional, a base toda é essa. Então, fica lá tudo ali gravado na primeira infância, segunda infância, professores. E muito o adulto que você é hoje foi programado na tua infância. Desde o momento da gestação, você está lá com as impressões, com as emoções da sua mãe, o sentimento. Então, tá tudo relacionado. Só que hoje somos seres estudados, despertos, com várias oportunidades, então a gente já pode arrumar todas essas cagadas. E entender que, assim, os pais, eles deram o que eles tiveram. Não tem como você ensinar a letra B se você só aprendeu a letra A. Então, de alguma forma, às vezes a gente sente aquela necessidade, aquela falta que teve, de repente, de um relacionamento, mas entender que, opa, peraí, se eu tô achando falta nisso, eu posso começar a conquistar isso daqui pra frente. Porque lá atrás, embora eu não tenha tido, talvez os meus pais também não tiveram. Então a gente cobra muitas vezes nessa relação com os pais, mas a gente esquece de ver o que eles tiveram. Será que eles não deram mesmo os melhores? Eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas fiquem bravas comigo, mas quando uma mãe abandona o filho, eu acho isso uma atitude supimpa, entendeu? Eu acho que é uma atitude gigante, que é uma prova maior de amor.
melhor opção que ela tem, né? Esse aqui é uma prova maior de amor de uma mãe que não consegue cuidar do filho e ela abandona o filho dela para que outra pessoa cuide. Entende? E assim, embora uma mãe talvez não esteja na consciência de fazer isso, olha a culpa que ela vai carregar para o resto da vida dela. Então, não é uma atitude muito fácil, não é uma tomada de decisão muito fácil de ser. Então, eu vejo que é a possibilidade que a gente vai tendo. E aí, enfim, nós precisamos trabalhar nosso sintoma emocional e entender que essa genética dessa mãe, que mesmo abandonada, ela trouxe para minha vida. Tá aí. E você precisa aprender a lidar com isso. E o acolhimento, o amor que você teve das outras pessoas. Eu conversei sobre isso, eu não me lembro com quem foi essa semana, e é uma frase que é muito difundida, né? Mas a pessoa dá o que tem, né? Mas como que você dá alguma coisa que você não teve? Uhum. Né? Fulano não gosta de ninguém, não gosta de ninguém, não dá amor pra ninguém, porque não tem amor no coração. Mas essa pessoa conhece o amor? Essa pessoa se sente amada? Como eu vou te Exato. dar algo que eu nunca tive de contato? Então, é bem esse Exato. detalhe que você está falando, né? Porque é fácil você cobrar e culpar o outro, colocar a sua responsabilidade nos outros, no seu pai, na mãe, enfim. E engraçado que, assim, teve uma vez até que, é bem particular meu mesmo, o meu filho uma vez falou, né? Nossa, mas você faz... Ele era bem menorzinho. Mas vocês não me incentivam. Eu falei, mas Uhum. peraí, o interesse é de quem? Não é você que quer? Por que que eu tenho que empurrar você? O desejo é teu. O sonho é teu? Corre atrás. Uhum. Então, até onde você está esperando alguém te incentivar, alguém te empurrar, sendo que essa responsabilidade, né? Cadê a sua autorresponsabilidade? Meu pai não me deu isso. Eu não tive amor quando eu era pequeno. Tá bom, mas agora você tem a possibilidade de se amar e de amar o próximo. E olha que interessante isso que você está falando, porque você passou para o seu filho, talvez, a experiência que você teve. Você não teve ninguém te empurrando, você não teve ninguém fazendo por você, possivelmente. Eu não sei da tua história nesse sentido, a gente nunca parou para conversar sobre isso, né? Mas possivelmente você foi uma criança que talvez conseguisse muitas coisas sozinha, aprendia sozinha, ia se virando. E aí, quando você recebe um filho que vai cobrar de você ajudar a se virar, qual que é a nossa reação? Faça por você. Ou seja, eu Põe a aprendi. cabeça para funcionar. É automático, né? E não existe certo ou errado. Eu sempre digo para os pais, alguns pais me perguntam, Luana, é certo fazer isso? É certo fazer aquilo? O que faz sentido para o pai, antes de qualquer coisa? A gente precisa entender o que faz sentido para o pai na educação do filho dele. Quais são os valores que ele quer que o filho carregue. Tem pai, por exemplo, sobre sexualidade, que é um tema bastante difícil de ser falado, de ser lidado, enfim. O pai fica perdido. O que eu posso falar, o que eu não posso falar para o meu filho? Ok, o que você se sente confortável em falar? É importante que você oriente, é importante que você fale algumas questões. Por exemplo, agora, a Júlia ela tem 10 anos. E desde muito pequena, eu falava para ela, ó, isso aqui é seu órgão genital, é seu, ninguém pode tocar, essas coisas. Por quê? Eu não quero que ela passe por um problema, de repente, de um abuso ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu me sinto confortável em falar com a minha filha. Mas existem pessoas que não vão se sentir confortável em falar. Mas é importante que... O que eu me sinto confortável em falar? Aí, por exemplo, eu às vezes não me sinto confortável em falar sobre algumas coisas, sobre entregar uma camisinha pro meu filho que tem 16 anos, porque ele vai sair, e a gente sabe que pode acontecer alguma coisa. Aí ele engravida uma mulher, você chega em casa e, ó, lenha, né? Mete o pau. Qual foi o seu papel em relação a isso? Você não estava confortável em falar, a vida foi lá e ensinou ele a fazer do jeito dele. Então, acho que é importante a Aprende gente de alinhar. uma forma ou de outra. Ou aprende da forma fora, com os amigos conversando, ou da pior Total, forma possível, que é o fato acontecendo. Então, total. aprender vai. Não basta você ajudar ou não. Qualquer coisa Nesse que você puder caso, ficar eu feliz. incentivo meu filho. Nesse caso, eu incentivo. Eu E sempre muito. digo,
Eu sempre digo assim, para todos os pais, para todas as pessoas que passam por mim, entender uma coisa, nós somos seres humanos em transformação o tempo inteiro. Quando eu compreendo, né, alguma dificuldade que eu tenho, alguma fragilidade na minha vida, que eu estou entrando em contato, e pode ser relacionado à minha falta de comunicação com os meus pais, pode ser relacionado a qualquer área da minha vida. E geralmente está relacionado a algum tipo de relacionamento. Pode ser o meu relacionamento com alguma coisa, pode ser o meu relacionamento com pessoas. A base é parental, porque foi o que eu recebi. Então não tem como eu passar o que eu não sei, o que eu não recebi. Então, ao invés de eu reclamar que tá desconfortável, ao invés de eu reclamar que não tá dando certo, observe, é isso que eu preciso mudar. Então, se eu não tive na minha infância, eu posso entender assim, meus pais fizeram tudo por mim até aqui, agora eu devolvo tudo para eles, o que eles trouxeram na minha vida, e eu começo a construir, a partir de agora, os valores que eu quis. Aí eu me autorresponsabilizo, e entra a questão da autorresponsabilidade, para caminhar em direção do meu propósito, das coisas que eu quero. Porque os pais, até você ter, sei lá, eu tenho 30 anos, e até hoje eu vejo que minha mãe, às vezes, vê que eu sou uma criança. Em várias questões que ela faz. Ela chega na minha casa, até brinco, não vou mais chamar diarista, não vou mais chamar funcionário, porque minha mãe vem aqui, ela limpa tudo, como se eu não limpasse casa, como se ela me vê como um bebê. E é o jeito dela. É o cuidado que ela vai me passar. E eu preciso entender que, a partir disso, Sandra, o que eu posso ganhar? O que eu tenho de ganho? Ok, isso foi coisa da minha mãe. E se eu não tivesse mais a minha mãe? Entende? Eu preciso começar a caminhar com as minhas pernas. Eu preciso começar a me autorresponsabilizar e buscar o prejuízo que eu acredito ter tido no que eu não tive na minha infância. Se eu não tive amor, por que eu não posso aprender a ter amor? Se eu não tive carinho, por que eu não posso aprender a ter carinho? Se eu não tive diálogo, por que eu não posso aprender a dialogar a partir de agora? Eu já tornei consciente isso. Se eu sei que é algo que me falta, por que eu preciso culpar os meus pais por não ter me dado? Eu deixo ali a carga que eu estava carregando em relação a eles e começo a caminhar em direção das coisas que eu quero conquistar. Faz sentido? Não sei se faz sentido. Você fez uma cara de Totalmente. E aí, pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Aí responde, dá um joinha. Tá tranquilo até aqui? Uma coisa até bem engraçada, nós fomos na minha sogra, eu não lembro quando foi, faz pouco tempo. E a gente conversando tal, e assim, agora a gente tá em casa, né, por tudo isso que tá acontecendo, então estamos trabalhando em casa. E os três meus estão em casa, só que é a minha escadinha, né? Ó, hoje você faz almoço, amanhã o outro que faz, a outra. Aí eu não lembro o que foi que a minha sogra pegou e falou, e ela perguntou alguma coisa nesse sentido, né? Eu falei assim, não, eles sabem cozinhar, eles sabem se virar, né? Se não tiver ninguém em casa, não tiver comida pronta, eles sabem fazer alguma coisa, né? E o Pablo, ele vai para a escola de manhã cedo e antes de sair ele deixa o café pronto. Né? Então, o que o Ricardo faz quando, né, tá tudo normal. O Ricardo sai para a caminhada, o Pablo sai para a escola, mas aí o pai volta da caminhada, o café já tá pronto. Então, é uma coisa, né, que eu ensinei para eles poderem se virar e também dar um auxílio, você está no atendimento, você está num trânsito, alguma coisa assim. E poder fazer isso, né? E a minha sogra não fez isso. E ela falou assim, que é uma das coisas que ela se arrepende, porque nenhum deles sabiam fritar um ovo. Nenhum deles. E aí, esses dias, ela teve um problema na perna e, assim, foi lanche, porque ela não fez comida, ninguém faz comida. Porque ninguém sabe. E além de não saber, não se motiva a lhe dar um ok Google e procurar uma receita, né? O interesse por fazer, né? O interesse por fazer, porque também assim, se a gente não incentiva, às vezes não dá uma empurrada, não dá uma obrigada, a gente ensina ele usarem os pais como muleta. E o pai não, é para ter uma catapulta, né? Para empurrar para frente, ó, agora é a tua vida, vai te vira, pelo menos no meu entendimento. Então, tem esse detalhe. E aí eu achei até engraçado, né? Porque ela é bem seriona, tal. Ela brinca, conversa, mas é assim, sabe? Preto no branco, porque é assim, porque é assado, porque tem que ser desse jeito, não tem, sabe? Pau é pau, é pedra. Sim. Ah, e aqui já não, tipo, tô com fome, se vira.
Ai, mãe, quero comer uma coisa gostosa. Eu falei, a cozinha tá lá, a panela tá lá. Mas Eles já são sabe o grandes, que é né? legal? É que, da mesma forma que você fala para eles se virarem, você deu esse suporte em algum momento. Você foi lá e ensinou. Então, assim, o colo vem. Ah, eu sempre recebo uma pergunta assim. As pessoas ainda não fizeram perguntas aqui. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode me perguntar, gente. Eu vou responder. Mas eu sempre recebo perguntas desse tipo assim: até onde eu posso com meu filho? Até que coisas eu posso fazer com ele? Tudo depende. E eu tenho que ter um jogo de equilíbrio. Por que esse equilíbrio? Se eu falo para ele se virar e fazer as coisas, e caminhar muitas vezes com as pernas dele, eu preciso entender que e ensiná-lo nesse momento que vão existir os perigos, os riscos das coisas que eles estão fazendo. E se caso acontecer deles se depararem com alguns desses riscos, e esses riscos podem ser, ó, vou lavar a louça e vou quebrar um copo, vou ou na vida lá fora, vamos pensar, fui, me relacionei com pessoas e não deu certo. Entrei num emprego que não era o que eu queria. Vão acontecer. Um relacionamento, me relacionei com uma pessoa que, sei lá, me traiu. Vão acontecer problemas na vida dos meus filhos. Eu só preciso ter essa consciência de que quando eles precisarem, e eu preciso dar essa abertura para eles voltarem, porque o colo vai estar aqui. Eu acho que a posição de mãe é conectar exatamente isso. Até quando eu estou dando esse incentivo para eles irem, mas entendendo que eu estou aqui. Independente das dificuldades que eles forem enfrentar, eu estou aqui. E não para dar palpite, mas para escutá-los. Não é para dizer, ó, você está fazendo errado o teu ovo. Mas dizer assim, tá gostoso o seu ovo? O que você achou do seu ovo? Ó, talvez se você fizesse assim, ia ficar gostoso também. O que você acha? Mas deixar o próprio filho decidir. O Vitor, ele vai fazer 3 anos essa semana, né? Dia 16 ele faz 3 aninhos. Hoje ele já consegue decidir por muitas coisas da vida dele. E as pessoas falam assim, como que você deixa? Eu sempre falo, agora ele tá na guerra do banho, ele não gosta de tomar banho. Aí eu sempre sento com ele, Rapaz, sempre sento com ele e digo pra ele assim, filho, você tem duas opções. Você quer ir pro banho, tomar seu banho. Sempre peço para ele escolher. Ah, não quero, ah, não quero. Ou você quer ir dormir no seu quarto, sei lá, fedido e, sei lá, vou falando alguma coisa para ele. Amanhã eu não vou querer brincar com alguma criança fedida. Amanhã eu não vou brincar, porque você está descumprindo o que a gente combinou. Então eu vou fazendo acordos com ele. Nós não vamos fazer isso, nós não vamos fazer aquilo. Olha lá, a tia Sabrina tá aqui, ó. Saudade do Paulo. Matheus, primo da Luana. eu vou pedir para ele te ligar, Sabrina. A Janaína, ela fez uma pergunta, aí você responde, depois eu respondo. Cadê aqui? Tá. Aqui, amiga. Se dá muita autonomia para os filhos se eles podem se sentir abandonados. Com certeza, por isso que é importantíssimo o meu diálogo. Como eu estou fazendo isso? A autonomia, ela tem que ter o equilíbrio. E qual é esse equilíbrio? A minha chance de olhar para o meu filho e dizer para ele assim, vai e faça. Mas se acontecer qualquer coisa, eu estou aqui. Pode retornar. Por que os filhos geram... Ah, é o Matheus que quer falar com o Pablo aí, ó. Por que os filhos geralmente, os adolescentes, o que está acontecendo? Uso de droga, de álcool, essa série de coisas que os pais não querem isso para a vida dos filhos. Mas os pais não sentam para ensinar certas coisas que são importantes na vida deles. Não acontece isso. Eu dou autonomia. Eu lembro, nunca esqueço, eu tinha 15 anos, 14 anos, meu pai sentou comigo e disse para mim assim, vou te ensinar a beber, porque se eu não te ensinar, alguém vai te ensinar. Então você vai partir disso. E eu nunca gostei de bebida, é a coisa mais engraçada. Às vezes eu dou uma enchida de saco, tomo um pouquinho, mas não é o meu forte, não é uma coisa que eu amo. Não acho que faça sentido para mim. Mas quando eu tô com vontade, eu vou lá e tomo alguma coisa. Mas o mais interessante é isso. Não acho que ele fez errado. Porque ele sabia que eu saía com pessoas que bebiam. Então eu ia começar a E fazer a isso em algum questão momento da minha dele, vida. né? Pode ser que isso aconteceu com ele e ele acha que isso seja válido, né? E no caso, a autonomia, para que você dê uma autonomia na minha percepção, tá? Então, se não fizer sentido para você, você tem que dar uma base para ele,
e ensinar, ter as escolhas, né? Dar autonomia, o sentimento de abandono depende de como ocorreu todas essas circunstâncias, né? Geralmente, do 0 aos 7 anos, principalmente nessas primeiras idades, do 0 aos 3, a criança ela não tem muito cognitivo de entendimento, de emoção, de sentimento. Então, a base é nossa. Então, para ele ter um sentimento de abandono, de rejeição, assim, é muito grande a chance de que tenha. Mas se for maiorzinho, você conversar e explicar o que são as escolhas e faz isso, faz aquilo para poder ter essa liberdade, né? Agora, tipo, você virar e do nada falar, não, vai lá e te vira. Né? Eu acompanhei, eu ensinei, eu eduquei, eu falei, olha, tem esse caminho, se você for isso, é aqui, então você tem toda aquela explicação, né? Não é tipo, vai que nem passarinho, tu joga do ninho e se vira, se tu voar, voou, se não. Tudo tem a forma de como você vai fazer isso, né? Como você vai dar essa autonomia. Você precisa ir aos poucos. A autonomia não pode ser assim, exatamente, joga no ninho e se vira. Porque o passarinho não aprendeu a voar desse jeito. Né? Ele vai passar fome e às vezes ele vai morrer. Ele vai entrar para coisas que talvez ele não gostaria. E nem você gostaria. É importante você dar esses pequenos passos junto, os primeiros. É igual ensinar a andar de bicicleta. O que a gente faz no andar de bicicleta? Primeiro coloca a rodinha e você tá ali. Mesmo com rodinha, o pai tá ali para ver se não vai cair, se não vai se machucar. Aí você vai andando, o filho vai pedalando e você vai correndo atrás. Daqui a pouco, tira a rodinha. Você corre mais atrás do filho ainda, mas você tá ali naquele movimento. Daqui a pouco, o filho pegou o equilíbrio. Ele vai, você tá olhando. Vai chegar uma altura que você não vai nem ver ele sair com a bicicleta. E é assim que acontece o processo. É paralelo às coisas que você foi incentivando, que você foi ensinando, aos valores que você vai passando. E não entender que os valores que você está transmitindo para o seu filho são os valores reais, os melhores ou os verdadeiros. Ensinar ele a ter boas escolhas. Não dizer é assim que faz e pronto, acabou. O que acontece com os pais e por que se perdem nesse relacionamento é exatamente isso. É muito embutido. É assim que tem que fazer e pronto, acabou. E não é assim. O filho ele vai escolher os valores deles. Mas se você tiver dado uma base bem importante quando ele era criança, quando ele crescer, com certeza ele vai voltar para essa base. Tá? Com E certeza. Só um adendo, né? Caso você sinta e julgue que você fez a sua parte e ele se sinta abandonado, que você não fez, tudo bem. Cada um tem o seu conceito. Se mesmo assim ele se sente abandonado, o sentimento, a emoção, a sensação é dele. E ele tem autonomia para se tratar, procurar ajuda, conversar com você ou não. Agora, o que não dá é tipo, vai lá, faz cagada e tu fica limpando, né? Porque, eu me sinto culpada, porque meu filho acha não sei o quê. Então, nenhum dos dois lados a culpa é válida. Então, se ele tem esse sentimento, você desconfia, às vezes é só uma percepção sua, né? Interessante esse ponto de vista, sua percepção. Mas será que é realmente isso? E quando você fala de isso do pai, da mãe, enfim, achar que a culpa é dela, é entender que não é só isso. Você deu a sua base, mas o filho ele teve alternativas para buscar. Às vezes é alguma questão de relacionamento fora. Às vezes foi, enfim, o nosso cérebro ele é muito esperto. Ele vai sendo moldado conforme as experiências que nós vamos vivendo. Então, às vezes, seu filho teve uma experiência que você não entendeu. Mas ele ele se sentiu rejeitado. E ele vai levar essa sensação que é dele por muito tempo, enquanto ele não se tratar. Mas isso realmente não tem a ver com você. Embora a gente... E assim, gente, de verdade, nós vamos errar com os nossos filhos. Nós vamos errar e errar muito com os nossos filhos. E o tempo inteiro. Não entenda que nossos filhos vão estar grandes, a gente não vai errar. A gente vai errar sempre. A gente só tem que ter consciência disso. E se tornar isso muito leve, porque nós somos seres humanos. Todos os seres humanos precisam tirar esse peso que... eu preciso acertar sempre. Nós não precisamos acertar sempre. Nós não precisamos olhar para as coisas com peso, como se a gente fosse culpado de tudo que tivesse dado errado. Nós não precisamos disso. Muito pelo contrário. Quando eu entendo que eu sou ser humano, eu ensino também o meu filho a ser humano. Eu ensino o meu filho também que ele pode errar
e que se ele errar, tem alguns caminhos que pode ser percorridos, que é o caso de pedir perdão, que é o caso, enfim, né? E quais são os valores que eu preciso passar para ele? O que eu achar que é válido. Faz sentido para vocês? Se tem mais alguma pergunta, eu fico com medo. Deixa eu pegar o outro celular. Deixa eu ver aqui se tem aqui alguma pergunta pra gente. Tcharam. Cadê o trem? Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Oh, não tem pergunta, pô. Pô, pergunta não. Vou participar desse negócio aí, mandar coração, É. perguntar. Tá fazendo Oi, sentido? Não Marcelo, tá? tudo bem? Que bom te ver aqui. Marcelo é um mentor, uma pessoa super importante na minha vida nesses últimos dias. Oi, Cida, tudo bem? Ó, eu não achei nenhuma pergunta, então aí a gente pode continuar. Vamos dar umas dicas aí de como pode melhorar? Se você está num relacionamento bom com os filhos, como que você pode melhorar isso? Se está no mais ou menos e se está descendo a ladeira. Já aí dá 3 tipos de dicas. Vamos lá. Como é que eu sei que eu tô num bom relacionamento com meu filho? Quando eu sei que eu tô escutando. O diálogo precisa partir de uma escuta. Então, quando que eu escuto? Quando eu paro para prestar atenção e não dou palpite. Porque os pais são cheios de dar palpite. Ó, faça desse jeito ou faça daquele jeito. Antes de qualquer coisa, é importante separar para prestar atenção no seu filho. Eu conheço pais que não sabem do que os filhos gostam. Quem são os filhos de verdade? Porque enraizaram uma ideia de que os filhos são o que eles queriam que os filhos fossem. Então, aí eu preciso prestar atenção. Será que o meu filho é o que ele realmente tem que ser ou ele é o que eu estou condicionando ele para ser? Quando eu começo a compreender que o meu filho não é o que eu quero que ele seja, meu filho tem que ser o que ele veio no mundo para ser. Se ele é uma pessoa, é o mesmo caso. Esses dias eu estava conversando com uma mãe e ela tem um filho que se tornou padre. E quando o filho foi fazer a escolha, a primeira coisa que ela falou, eu queria ter neto. Então, assim, e o menino se relacionou por várias vezes com mulheres e ele não tinha interesse nenhum em casar. Ele sofria com isso, ele estava em sofrimento total com aquilo. E aí, quando ele entendeu que a missão dele de vida era se tornar um sacerdote, ele foi livre e tranquilo. E o mais interessante disso tudo é que a mãe teve o reconhecimento. É por isso que é importante a gente conhecer o nosso filho. Meu filho não é o que eu quero que ele seja. Ele tem que ser o que ele veio no mundo para ser. Isso é o mais importante de tudo. Certo. Ah lá, o Marcelo falou uma coisa legal aqui, ó. O grande problema é começar a pensar na resposta antes mesmo do filho terminar de falar. Zero de empatia. Talvez esse seja um dos problemas maiores na humanidade hoje, né? Seres humanos, eles não têm empatia. E é muito difícil a gente desenvolver. Nós não estamos entendendo o que é o processo de empatia. Empatia não é diferente de ser simpático, de ser compreensivo. Empatia não é ser compreensivo. Ah, eu compreendo coisas erradas que o meu filho faz. Isso não é ser empático. Ser empático tem muito a ver com eu me colocar no lugar do meu filho muitas vezes. Por que ele reagiu dessa forma? Por que ele fez tal comportamento? Por que ele teve aquele tal comportamento? Por que ele quis fazer isso? O que se passou dentro dele para ele reagir assim como ele estava reagindo? Então, é importante eu fazer essa jogada e conhecer o meu filho, né? É uma dica de escutar, parar para escutar. E escutar o meu filho pode ser eu parar para observar o que ele está fazendo, parar para observar a comunicação que ele está tendo, como que ele se comunica, como que ele fala, quais são os medos dos meus filhos, do meu filho, no caso, né? Se tiver um, se tiver dois, como que eles funcionam? Então, essa é uma dica super importante para a gente começar a se conectar com os nossos filhos e permitir que eles sejam quem eles são, né? Quando eu tenho um relacionamento muito bom, quando as coisas dos meus filhos não são entediantes, quando eu participo das coisas com eles com o coração aberto, aí eu entendo que eu tenho um bom relacionamento com meu filho.
eu consigo fazer coisas com meu filho e eu não preciso parar o tempo inteiro para fazer isso, mas quando eu consigo fazer algo com meu filho de coração leve, sabe? Participar, de repente, de um jogo de futebol com ele, não só assistindo, não só na arquibancada, mas indo lá, ou fazendo uma tarefa com ele, um desafio de tarefa, vamos fazer a tarefa juntos. Ou, enfim, vou colocar meu filho na cozinha e vou ajudá-lo, ensiná-lo, orientá-lo. Vou fazer coisas junto com meu filho. Não só coisas... Hoje, Oi? hoje rolou mais firra aqui, em família. Muito gostoso isso, né? Não só coisas que eu quero fazer, mas principalmente coisas que são do interesse dele, né? Tem uma outra pergunta. E quando os filhos não se sentem confortáveis de conversar com os pais? Uhum. Suas intimidades, seus medos. A gente precisa entender onde que está esse bloqueio. Porque se a gente pensar a base principal de um relacionamento e o que a gente vai levar para nossa vida tem a ver com os nossos pais, aonde está o bloqueio disso tudo? Aonde que aconteceu essa parede? Onde que essa parede começou a ser construída para que esse filho não consiga falar sobre as suas intimidades, as suas coisas? E a gente precisa entender que pai e mãe não é melhor amigo. A gente não precisa se comportar como o melhor amigo. Nós temos compromissos com os nossos filhos, principalmente compromisso de educar. E educar não significa eu ser amigo do meu filho. Educar significa muitas vezes punir, muitas vezes pensar com uma forma, enfim, eu vou direcionar. Educar tem a ver com direcioná-lo, né? Mas direcioná-lo até o ponto dele reconhecer qual é o caminho que ele vai tomar. Então, quando você fala assim, eu preciso primeiro me conhecer. Será que o bloqueio não está em mim? Será que não tem a ver com a minha falta de escuta? Será que toda vez que meu filho vai ou já tentou falar comigo sobre algum assunto, eu não o bloqueei? Sabe, eu vou falar alguma coisa e já vim com um palpite ou com uma opinião formada sobre aquilo que ele está falando. O diálogo entre pais e filhos precisa ser muito livre, precisa ser muito leve. Não pode ter nada carregado. A opinião tem que ser deixada de lado quando você vai ter uma conversa com seu filho. Ali não importa a sua opinião. O que importa é o que o seu filho está sentindo. É o que o seu filho está precisando naquele momento. E se você não tiver de coração aberto, não tiver com a escuta aberta, você não vai conseguir ter esse relacionamento. E vice-versa também, né? Lembrando que um Total. diálogo, né, são duas pessoas, e geralmente tem aqueles Exato. monólogos, né? Às vezes você quer conversar com o filho, e aí vem assim, aquela meia espécie de interrogatório. Aí fica, não sei, talvez. Então, né, tem esse, né? Não só crucificar o pai, mas o filho também tem que ter um pouquinho de desmontal, que eu sei que tem filho, vendo aí, principalmente os meus, tá? Então, assim, Uma mãe que ela precisa trabalhar, né? tem que largar um pouco desse trauma e drama também, que, eu não consigo, meus pais não falam comigo, porque isso, aquilo, outro. Porra, dá o primeiro passo, né? Você quer ser ouvido? Ouça. Exato. Relacionamento é via de mão Escuta, mas dupla. você escuta alguém verdadeiramente ou você só se aproxima quando você tem algum interesse? Isso no geral, né? Uhum. Né? Tanto Mas com pais, com mãe, nós com ensinamos filho, isso, né? irmão, então Nós tem acabamos ensinando isso. esse pequeno Eu detalhe. quero alguma coisa e vou fazer. É isso. Relacionamento é via de duas mãos. Vai e volta, né? Mas a base precisa ser nossa. Os pais precisam ter essa consciência que a base sempre será nossa. Mas o importante estou aberto a diálogo. E aí o filho precisa começar a ter essa compreensão. Depende da idade, né? Se eu dei essa base quando era muito pequeno ainda, a chance de meu filho crescer sempre confiando na relação que ele tem comigo é muito grande. Se torna mais fácil, né? Mesmo que não tenha, também pode ser construído, né? Nunca Hoje é tarde, nunca é tá tarde. bem mais tranquilo, né? De você ter um curso, ter uma live, né? Tem outras pessoas também, tem canais no YouTube, então livros. Tá mais fácil, não é tão sofrido quanto no nosso tempo, assim. No tempo deles, né? Porque eu sou nova, então, tipo.
Eu já era E mera é Disney. isso. É exatamente isso. Como é que eu tô me envolvendo com tudo isso, né? Como que eu tô E temos colocando as bom humor coisas? também, né, com os filhos, porque, nossa, tem cada uma. Sim. E ter filho é sempre isso. A gente vai do extremo ao extremo, né? O tempo todo. Então, do extremo da paciência ao extremo da falta de paciência, muitas vezes. Em qualquer idade. Não é porque meu filho é pequeno, meu filho é médio, meu filho. Acho que em qualquer idade. Eu até hoje, às vezes, tenho uns arranca-rabos com os meus pais e eu acho que tem muito a ver com opinião. E ok, hoje a gente já se entende melhor. Mas eu já tive a compreensão, com tanto tempo que eu tenho me trabalhado, que ela é assim, e ok, eu preciso aceitar minha mãe do jeito que é, eu preciso aceitar meu pai do jeito que ele é, e tá tudo bem. E eu preciso entender que o maior amor do mundo vem dessa relação que eu tenho com eles. Se eu não entendesse isso, talvez eu ficasse perdida na minha vida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A gente está nos minutos finais. Nossa, passou o Tararã. tempo, nem percebi. Não, um bate-papo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ver se é localiza. Ó, pessoal, eu vou tirar o comentário 2 segundos para vocês tirarem o print aí nosso, para sair bonita na foto, né? Então, Ah, por é, né? gentileza, print, please. Espera aí, deixa eu me ajeitar. Sair bonitinha. Dá o print, por favor, querida. A produção aqui tá dando print. Ah, entendi. Essa produção tá dando print. Pronto. Pronto. Ai, deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma coisa. Vai passando uma outra dica enquanto eu vou vendo se Tá, tem alguma outra pergunta. tá. Uma dica muito legal para os pais é se entreguem nessa relação. Essa é a relação mais pura de qualquer ser humano. Então, se entreguem de verdade. Sabe, sem julgamento, sem aquele espírito crítico que a gente tem geralmente em todos os relacionamentos que a gente faz. Tem Então, essa é a culpa? relação. Oi? Sem culpa Tem mesmo. culpa. Sem culpa. Sabe aquele relacionamento de, eu não posso fazer isso. Não, com o filho você pode. Às vezes você pode sentar e comer uma panela de brigadeiro. Senta com teu filho e faça isso. Senta com seu filho e faça coisas legais com ele. Coisas legais para você. Ensine alguma coisa que foi da sua infância. Eu estou participando do Diamond, que é uma mentoria, né? Lá no Instituto Gente. E a gente teve uma tarefa esses dias que é fazer coisas sobre a nossa infância, trazer muito a nossa infância. E eu trouxe as crianças para estar fazendo comigo. Aí eu fui fazer massinha um dia, outro dia a gente comeu leitinho com açúcar. Eu não estava comendo açúcar, mas aí eu acabei comendo leitinho com. Gruda no céu da boca, que é Não uma é uma beleza. delícia, é isso? A gente fez guerra de farinha aqui em casa, ficou todo mundo branco. Então, assim, vamos fazer coisas. Aí a Júlia, que é maior, né, de 10 anos, ela perguntou para mim assim: mãe, você fazia isso? Eu disse para ela: fazia, filha. Ai, que legal, era muito legal isso que você fazia. Então, olha quanta coisa. O momento que eu tenho específico com minha filha, que às vezes a vida é tão corrida e não dá tempo, é vamos pro banho juntas. Nós duas juntas e que a gente consegue conversar, a gente consegue saber sobre as coisas, né? O parar um pouquinho. No teu dia tá corrido, mas você tá, sei lá, no trânsito, pega lá o seu celular, manda um eu te amo, uma fotinha, tô pensando em você. Sabe, coisas pequenininhas que podem fazer muito. Bilhetinho, né? Eu escrevi esses dias um bilhetinho, escrevi e deixei em cima da tarefa dela, principalmente agora que tá fazendo tarefa em casa, para que olhasse aquilo. Então, são coisas pequenas que são importantes e não custa nada. Não te custa nada. O filho, ele não quer a melhor roupa, a melhor escola, ele nem pensa nisso. Ele quer só a sua presença. E quando você estiver nessa relação com seu filho, esteja 100% presente nessa relação. Esteja 100% focado ali. Sabe? Fazer coisas juntos. A gente nunca tinha ido, em 10 anos da Júlia, a gente nunca tinha ido viajar só nós quatro, né? Eu, a Júlia, o Vitor e o Renê. A gente foi no aniversário dela. Foi uma experiência fantástica pra gente. Isso é incrível. Claro, em outras viagens eu quero levar minha mãe, porque daí eu consigo descansar um pouco também, mas uma ou outra vez a gente precisa fazer coisa junto,
sabe? De fazer 4 pessoas juntas. Agora que eu não tô vendo ninguém nessa quarentena, que tá todo mundo aqui, só tá nós 4 aqui. O que a gente tá fazendo? Coisas juntas. Vamos assistir filme. Ah, o filme do Se Vitor, redescobrir, depois né? sem cobrança, Fortalecer sem aquele a peso. ação. Exatamente. É isso. Vamos fazer coisa junto, vamos assistir filme juntos. Que tipo de filme que você gosta, sabe? Esse tipo de coisa. E vamos desenhar junto. O Vitor tá trazendo tarefa para casa também. E aí a gente foi fazer umas coisas juntos. A gente fez uma meleca de massinha, de giz de cera e de tinta. Sabe? Porque mãe, às vezes, quer evitar o trabalho, porque a gente precisa parecer bem. O marido vai chegar em casa tarde, a casa tem que estar organizada, a casa tem que estar limpa. Ok, concordo que tem que estar, né? Mas por que não também deslimpar, fazer uma baguncinha, né? Deixar ela. Às vezes pode. Sim, eu não preciso fazer isso todo dia. Mas eu faço um pouquinho com meu filho, quanto isso é gostoso, quanto. Não sei se você já parou para prestar atenção, Sandra. Seu filho fazendo alguma coisa, sabe? Ele tá ali, às vezes, comendo. E você chama, a gente tá cheio de coisa para falar. Mas aquele momento é parar só para olhar ele comer, para ver como que ele come. Sabe? Esses dias eu vi a Júlia fazendo isso, me deu uma agonia, porque eu falei, eu não ensinei ela, eu não posso cobrar isso dela. Ela tava mastigando com a boca aberta, segurando com a mãozona assim, toda. E eu como toda bagunçada também quando eu tô em casa. E eu fiquei só olhando. No final, eu perguntei pra ela, filha, quando a gente vai mastigar, às vezes nós precisamos fechar a boca, porque o outro não precisa ficar escutando esse barulho. É uma forma de eu estar conhecendo meu filho, como ele está reagindo. Se ela está fazendo isso na minha frente, ela pode estar fazendo isso fora. E aí ela falou, mãe, mas é só aqui que eu tô fazendo. Aí eu entendi, ok, então você tá relaxada, porque é assim que eu me senti em casa também. Então, Uhum. percebe o quanto é importante eu observar o meu filho, sabe? Eu achei muito engraçado, antes de eu conversar com você, antes de eu fazer a sessão de bioenergética com a Cláudia, o Vitor, eu tava conversando com o Dani e com a Luana. E vocês conheceram, né? O Rick conheceu a Lu porque ela fez up com a gente. E aí, o Vitor tava correndo lá fora. De repente, ele chegou chorando aqui, dizendo que tinha quebrado a perna dele. Aí, eu fiquei pensando. E a Júlia veio pra trás. Mãe, mas foi sem querer. Aquela loucura. Aí eu olhei. Eu falei, Ju, pode ficar tranquila. Mamãe sabe quebrar a perna. Ele não estaria correndo se a perna dele tivesse quebrado. Aí, eu tô assim, tá quebrada a minha perna, tá doendo a minha perna. E nisso a Luana começou a conversar com ele. Ah, você tá de Homem-Aranha? Mostra pra mim. Aí ele foi mostrar a roupa. Como que o Homem-Aranha faz? Já 2 segundos ele saiu correndo e falou, Júlia, eu quero brincar também. Eu falei, a perna dele tá Não, quebrada, né? não ficou no trauma e no drama, deu uma outra percepção. Só uma Lu, lição, né? nosso tempo aqui nessa live já se deu, então eu vou Verdade. encerrar para deixar salvo 24 horas. Então, quem quiser ver novamente, rever alguns pontos, fazer anotação, então vai ficar salvo aqui no perfil. Agradeço muito a sua participação. Diz aí como que o povo te acha, quiser entrar em contato, seguir você, dar seu Insta. Meu Instagram é Luana Ganzert, tudo junto. E eu fiquei muito feliz também com o convite, tá? Só para dizer que foi muito bom esse bate-papo com você. E espero que você vá também lá no meu perfil qualquer dia para a gente falar sobre alguns assuntos importantes, né? Eu gosto muito de estar batendo papo com as pessoas que são inteligentes e que tragam conteúdo, sabe? Eu me Muito senti bom. agora. Muito bom isso, tá? E de verdade, obrigada e espero que eu tenha contribuído com todo mundo aqui. Obrigada por todo mundo ter me ouvido, obrigada por todos estarem aqui, tá? Eu acho que foi muito válido estar com vocês. Eu vou deixar um post no feed, quem quiser comentar, fazer uma pergunta, a gente vai acompanhar. E logo nós veremos. E amanhã temos também uma outra live, deixar o convite, pessoal, como se relacionar com as suas emoções. Então, aí a gente, mais um assunto nessa quinzena de relacionamento. Lu, obrigada. Um Obrigada beijo. a todos que nos acompanharam. Até Eu que mais. agradeço. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.